A Lana Del Rey carrega essa imagem de ser um ícone mais enigmático dentro do pop, que dentro do trabalho dela já parece ter construído toda uma mitologia própria, toda misturada com símbolos e ideologias, às vezes muito confusos. Ela se afunda e se perde e se acha nessa própria mitologia, e uma das coisas pelas quais ela é mais conhecida hoje é essa postura sobre o que é ser uma estrela da indústria cultural e a forma como ela internaliza isso tudo, confundindo fantasia e realidade. O primeiro grande sucesso dela é o Born to Die, ou Nascida para Morrer, e causou muita identificação com o imaginário carregado de morte, todo revestido de uma sensualidade ao mesmo tempo. De viver o presente com a maior intensidade possível e se divertir, e tudo misturado com um clima geral de tristeza. A letra fica confusa entre esses dois sentimentos. Antes de dar um pouco mais de contexto, só lembrar para dar uma olhada na nossa campanha de financiamento no Apoia-se, que é o que torna viável manter esse canal. Rolam bastante conteúdo adicional, tem grupos para os apoiadores. Esse mês a gente vai sortear o volume 1 desse novo lançamento de Sandman para os apoiadores. Então não esquece de dar uma olhada ali na descrição na nossa campanha de financiamento. Valeu! Desde esse primeiro álbum, o trabalho dela já é obcecado com símbolos e ídolos americanos, principalmente ali da era de ouro do capitalismo, na década de 50 e 60, com Fordismo, produção em massa de bens de consumo, e a ideia de que esses bens, antes restritos a minorias, seriam agora produzidos para o mercado de massa. Figuras como a Marilyn Monroe personificavam, de corpo mesmo, essa era de ouro com a mitologia do American Way of Life, para antagonizar o que a União Soviética representava. A Marilyn Monroe representa até hoje esse símbolo de pureza do sonho americano, um ícone pop totalmente lapidado e que, por outro lado, fora das câmeras, também é cheia de traumas e controvérsias e morre aos 36 anos de idade. Como símbolo de um sonho perfeito, ela morre jovem, como se esse sonho nunca pudesse envelhecer. E como o trabalho da Lana vai expressar um pouco, como se ele se alimentasse da juventude até trocar de hospedeiro, sempre, independente do contexto, mantendo essa forma de sensualidade. A segunda música do álbum, Blue Jeans, começa descrevendo um homem ali, um alvo de desejo, que é assunto da música, já situando uma estética de consumo ali da década de 50, de jeans azul, camisa branca. Diz que esse homem é como o James Dean, outra figura de Hollywood cheia de libido, apaixonado por carro e corrida, que morre num acidente com 24 anos. A música associa esse homem, que é alvo do desejo, com frescor, estilo, paixão e também com morte, sem contradição entre as duas ideias. Depois o refrão fala sobre amar até o fim dos tempos, que ela esperaria por ele 1 milhão de anos, contrapondo essa sensualidade volátil com uma paixão romântica, perfeita e eterna. Logo depois, esse clima de romance perfeito continua na música videogame. A música é sobre pequenas coisas que ela sente falta num relacionamento antigo. Tudo num clima nostálgico, de algo que transcorreu como num paraíso, em que cada momento era perfeito. O refrão tem um clima melancólico ao extremo. Ela diz que tudo que ela fez é por essa pessoa, e o paraíso é um lugar na terra com esse parceiro, e que a vida só vale a pena ser vivida com ele. Durante todo esse tempo, as imagens com filtros antigos de uma relação perfeita ficam intercalando com imagens de Hollywood e de símbolos nacionais, dando a entender que essa pessoa para quem ela se entrega incondicionalmente é também o trabalho e emana uma melancolia dessa relação. Aquelas memórias perfeitas do relacionamento são sobre um sonho construído ali que não existe mais ou nunca existiu de verdade. Essa imagem do videogame evoca um sentimento que acompanha todo o álbum, o de artificialidade, de viver um sonho e uma nostalgia fabricada, e o desejo, mesmo assim, de se atirar nela incondicionalmente. O álbum caminha nesse ciclo entre evocar uma coisa eterna, perfeita, ao mesmo tempo que reconhecendo a beleza exatamente na fragilidade, no caráter do quanto aquilo tudo é efêmero. Comunica também com aqueles ícones que ela volta e meia cita que tiveram uma morte trágica cedo. Se num momento eles são trazidos na música como fonte de um êxtase, de uma vivência acelerada, o que se enxerga agora é o sentimento de melancolia,
o terreno da eternidade que eles habitam é um castelo artificial, era tudo um jogo. E a música evoca essa ideia romântica de estar disposta a se atirar junto no abismo, pela necessidade desesperada de acreditar naquela fantasia como uma salvação, igualmente ser salvo por outra pessoa. É um misto de sentimentos confuso mesmo, e é um álbum que fica sempre circulando por esses desejos contraditórios. Ainda no mesmo álbum, na National Anthem, ela referencia a Marilyn Monroe cantando parabéns pro Kennedy, presidente dos Estados Unidos na época, e o Kennedy no clipe é o ASAP Rocky. Depois de evocar todos esses símbolos americanos, ela fala na música que o dinheiro é o hino nacional, que ela quer ser o hino para esse homem, ser o grande objeto para se ostentar como símbolo da vitória no sonho americano, ironizando também essa teoria de que o próprio Kennedy tinha um caso com a Marilyn Monroe em segredo, como se houvesse algo nessa sensualidade que fosse impossível de domar, que se voltasse contra a própria máquina e colocasse em risco até a idoneidade ali do maior representante do país. Na música que fecha o álbum, This Is What Makes Us Girls, no refrão, se refere a todos esses desejos conflituosos que ela traz até aqui, entre querer a morte e a vida, entre querer ser dominada e também transgredir essa dominação, como uma maldição, algo fundante sobre o que é ser uma menina. Ultraviolence, próximo álbum que ela lança, vai dar um passo além nessas ideias. O álbum todo gira em torno de estar num relacionamento abusivo, ao mesmo tempo que totalmente apaixonada por esse parceiro. Na primeira fase da primeira música, ela já fala que dividiu o corpo e a alma com esse sujeito ausente. Na próxima música, que dá mais contexto sobre esse relacionamento, ela fala que a agressão se misturava com carinho e fazia ela se sentir de volta na infância. Nesse novo momento da artista, ela fala que não quer mais compartilhar o corpo e a alma com o mundo, como se não fizesse mais bem para ela, e ela só tivesse feito isso para fazer sucesso ou algo assim. Logo depois, esse mesmo relacionamento, que a essa altura já se entende um pouco como a própria relação ali com o público e com a indústria, toma o ar de uma relação de abuso, da qual ela também não consegue se desvencilhar. Tendo se entregado de vez o corpo e a alma para ocupar esse lugar de fama, ela convida o público no clipe a ser em primeira pessoa, ser esse parceiro abusivo sem rosto, que manipula o corpo ali com uma agressividade velada. Eu não julgo o mérito de ser a sensualidade que reveste tudo isso, desde a morte nesses ícones de Hollywood, até a relação com o público e o trabalho, se é de mau gosto ou não, mas com certeza é provocativo em algum nível, mesmo que a cobra morda o próprio rabo ali, e o apelo que se cria em volta daquilo seguir retroalimentando o mesmo monstro que assombra essa mitologia da Lana Del Rey. Se parece exagero dizer que as músicas se referem a como ela se vê em relação ao público e à indústria, no clipe de High by the Beach, por exemplo, ela começa de novo falando de um relacionamento, pede para esse menino olhar para si mesmo enquanto ele olha para ela, diz que ele sabe como ela se sente, que amar ele é difícil e tá ali é mais difícil ainda, que não quer mais fazer aquilo, que é tudo surreal demais. Tudo isso num espaço intimista ali, quando esse helicóptero com uma pessoa filmando aparece e fica seguindo ela para todos os cantos que ela se esconde, brota pelas janelas e tudo mais. E no final do clipe, ela derruba esse helicóptero enquanto fala no refrão que só quer continuar chapada na praia e não mais corresponder a esse olhar faminto. O trabalho dela está sempre negociando com esse olhar que explora, que se alimenta da exposição da alma dela ali, mas com o qual ela conversa também sussurrando, provocando, sempre mantendo por perto. Ela se refere a esse olhar quando fala desse lifestyle de luxúria e de um imediatismo em consumir experiências e sentimentos intensos, seja de alegria ou de tristeza e autodestruição, e deixa implícito que o próprio público é parte disso, ficam dançando em círculos em volta dela, obcecados por ela. As músicas refletem essa maldição da posição de artista que ela ocupa, que é ao mesmo tempo o vício de contar todas as histórias, seja de abuso de droga ou de agressão, ou sobre a carreira, ou sobre o país,
tudo como histórias de relacionamentos. De novo, um pouco da tragédia que tematiza as músicas da Lana Del Rey, tanto no Nascida para Morrer como nesse outro álbum, é reconhecer a efemeridade de tudo que ela representa. A efemeridade, inclusive, da própria mídia, escolhendo se mostrar sempre por essa lente analógica, como uma imagem falhada, ocupando um lugar já substituído, já morto ou sujeito à mortalidade. Às vezes implorando por algum tipo de salvação, que acha vazão na forma daquele desejo pelo amor eterno, romântico e puro, que parece cada vez mais impossível nos cenários que ela desenha. Toda aquela identidade visual de coisa de americano, de uma era dourada, desemboca nesse vazio. Na West Coast ela evoca primeiro, de novo, esse lugar de sensualidade, onde tudo é jovem, bonito e etc. E num segundo momento ali canta, em cima da mesma batida, ainda se referindo a essa costa oeste, como um lugar que tem os seus ícones e estrelas, as suas rainhas de Saigon. Saigon era a capital do Vietnã do Sul, símbolo da dominação americana dentro do país e que mais tarde seria retomada pelos vietnamitas, teria o nome trocado para a cidade de Ho Chi Minh. Todos os crimes de guerra cometidos no Vietnã, junto com a derrota, foram também uma mancha bem grande naquela era de ouro ideológica que a Lana Del Rey explora tanto na música dela. E essa ideia de ser uma rainha de Saigon evoca na música a sensação de ser herdeira de um cargo ali decadente, de ser uma rainha de um castelo falso, que nem existe mais, de um sonho maculado. Mas é como se ela tivesse que achar alguma salvação ali e o espetáculo continuasse mesmo diante desse vazio também. Nunca é contraditório para ela retratar algo mórbido com esse ar de sensualidade. Parece, naquele contexto, o mais natural a se fazer. Meu nome é Otávio e eu só queria avisar aqui para não esquecer de dar uma olhada na campanha de financiamento. Tem grupo para os apoiadores, rola conteúdo adicional, vão começar a rolar alguns sorteios também. E dá uma olhada também na descrição no grupo de promoções do Telegram. A gente coloca lá tudo que a gente acha de legal em promoção de livro, promoção de quadrinho com desconto absurdo, cupom. Não esquece de dar uma olhadinha lá. Obrigado pela atenção.